Oi pessoal, hoje vamos falar sobre Enganada se tornar a madrasta da heroína. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever, pois isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Nossa história começa dentro de outra história, um romance onde 10 pretendentes, cada um mais bonito que o outro, competem pelo direito de se casar com a protagonista, uma jovem bela, rica e famosa, tudo o que você poderia imaginar. Quando nossa protagonista reencarna como uma simples plebeia dentro desse romance, dá para entender por que ela está um pouco decepcionada. Mas isso não dura muito tempo. Ela conhece essa história de trás para frente e planeja usar esse conhecimento para garantir uma mansão, uma pequena fortuna e viver tranquilamente, longe da trama principal. Porém, mesmo num mundo fictício, é preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro, e ela, bem, não tem nada. Seu destino muda quando, um dia, um grupo de guardas muito atraentes aparece na porta dela procurando por Daisy Hyde, que, ao que parece, é ela. Aparentemente, o próprio Duke Stone quer vê-la, o que não é uma boa notícia. Parece que seu amigo Pip se meteu em problemas com a lei e pediu que ela resolvesse a situação por ele. Que amigo, hein? Colocando-a em confusão por algo que ele fez. Ela sabe muito bem o que esperar do Duke Stone, com base na descrição do livro, ele é incrivelmente bonito, apesar de sua personalidade fria. Ele também é a figura mais poderosa desse mundo fictício, o que torna tudo ainda mais confuso. O que ele quer com uma simples garota servente? Além disso, ele é o pai da protagonista, o que a deixa perigosamente próxima da trama principal. Quando Daisy chega à mansão Stone, ela fica impressionada com a beleza e o luxo do lugar. Ela se ajoelha diante do Duque, ignorando a cadeira que ele oferece. De alguma forma, ele reuniu informações sobre ela, incluindo o fato de que é órfã e trabalhava em um restaurante próximo ao cais. Ou melhor, trabalhava, porque ele acabou de garantir que ela fosse demitida. Daisy, compreensivelmente, está completamente estressada. O Duque, ao menos, é gentil o suficiente para lhe dar um colar de ouro com rubis para ajudar a pagar o aluguel do mês. Porém, esse gesto não é o que parece, porque Daisy reconhece esse colar. Ele foi encontrado quando Pip tentou vendê-lo em um leilão local, onde foi imediatamente reportado como item roubado. Mas o Duque sabe que foi Daisy quem o deu a Pip. Vamos voltar um pouco para dar mais contexto, certo? Pip foi o primeiro amigo que Daisy fez nesse mundo e, embora seja meio irritante, ele é, na maior parte, inofensivo. Um dia, ele procurou Daisy pedindo conselhos porque estava desesperadamente precisando de dinheiro, mas não tinha como consegui-lo. Apesar de seu discurso melodramático, ele realmente estava sofrendo, sua mãe estava doente, e eles não tinham dinheiro para mudar de casa ou pagar o tratamento. Então, Daisy deu o colar a ele, que ela, claro, não havia roubado. Mas qualquer pessoa com um mínimo de senso pensaria que sim. Por isso, ela disse a Pip para não tentar vendê-lo em uma casa de penhores. É exatamente por isso que você nunca deve confiar em idiotas, por mais inofensivos que pareçam. Daisy conta ao Duque a verdade, ela ganhou o colar em um leilão na cidade. A cidade de Pompool, afinal, é um centro de comércio e negócios, onde até os mais pobres podem juntar algum dinheiro para comprar algo valioso. O colar estava sendo vendido por um preço incomumente baixo logo após o falecimento de seu dono anterior. Mas é bem suspeito que alguém como Daisy simplesmente tenha encontrado esse leilão e decidido gastar todas as suas economias em um colar simples. Você provavelmente já adivinhou, mas esse colar é central para a trama, e foi por isso que ela arriscou tanto para comprá-lo. No entanto, ela não pode simplesmente explicar isso ao Duque, pois ele pensaria que ela está louca. Quando hesita em explicar, ele ameaça jogá-la na prisão. Daisy percebe que não tem outra escolha e decide contar tudo, sem esconder nada. Ela revela toda a história, do começo ao fim, incluindo segredos que o próprio Duque nunca havia contado a ninguém. Por algum milagre, ele não acha que ela é uma lunática e tem discernimento suficiente para aceitar que seu mundo e tudo nele são, na verdade, uma obra de ficção. Diga o que quiser sobre esse homem, mas ele é bem mente aberta. Eu imaginei essa conversa indo de uma forma muito diferente, mas, se alguém poderia explicar essa história, é ela. Afinal, a nossa desafortunada protagonista é, na verdade, uma das autoras da história. Isso mesmo! Ela escreveu a história junto com 9 amigos, cada um usando suas próprias fantasias para criar um mundo onde seus tipos ideais existissem e cortejassem a protagonista. Era só uma brincadeira, ela nunca imaginou que acabaria dentro da história. Daisy explica que reencarnou nesse mundo após morrer no seu, esperando que sua história triste convencesse o Duque a ser misericordioso. Na verdade, ele não dá a mínima para Daisy. O que realmente lhe interessa é o fato de sua filha ser a protagonista. As coisas ficam ainda mais desconfortáveis quando ele pede detalhes.
Se você não havia percebido até agora, por causa dos 10 autores e 10 fantasias, esse romance é um tanto ousado. Como ela poderia olhar para o Duque e dizer que sua filha se envolve com 10 homens diferentes? Se fosse eu, já teria saído correndo. Por sorte, ele direciona sua raiva para os 10 protagonistas masculinos em vez da autora. No entanto, como muitos deles pertencem a famílias importantes, ele não pode simplesmente eliminá-los sem enfrentar consequências. Então, Daisy se oferece para usar seu conhecimento da trama para proteger Piera, sua filha, e mudar seu destino. Aceitando a oferta, o Duque leva Daisy para conhecer a famosa Piera, apresentando-a como uma candidata para o cargo de babá. Para a surpresa da autora, a protagonista não é exatamente como ela imaginava. Piera é uma menina de cabelo curto, que veste roupas masculinas simples e tem um sorriso inocente, mas encantador. Sério, essa é a garota que vai crescer e formar seu próprio harém de homens? Apesar de sua aparência pouco convencional, Daisy imediatamente simpatiza com ela e se apresenta educadamente, como uma criada faria. Piera parece nervosa no início, mas mal sabe o Duque sabe que essa autora foi quem colocou mais esforço em desenvolver o personagem de sua filha? Daisy sabe tudo sobre ela, incluindo sua paixão por balas de sapo verde. O trio improvável se senta para um chá da tarde, onde Piera é absolutamente mimada com doces e bolos. O Duque parece um pouco irritado com o quão facilmente Daisy conquistou sua filha, mas o que ele esperava? Ela basicamente inventou o personagem. O Duque tenta encerrar o encontro, mas Daisy não quer sair sem causar uma impressão duradoura. Lembrando-se do lugar favorito da protagonista no livro, ela lhe entrega um doce de abóbora, conquistando Piera instantaneamente e até ganhando um abraço. Que conquista! Agora, ela definitivamente garantiu sua posição na mansão. Daisy está prestes a tocar aquele cabelo adorável e macio quando Piera corre de volta para o pai. O Duque interpreta isso como um sinal de que Daisy não é adequada para o trabalho de babá, mas Piera já está obcecada por ela. Parece que Daisy acabou de passar na entrevista. Ser babá pode ser um rebaixamento em relação à escritora, mas é muito melhor do que ser ajudante de cozinha. Após o sucesso de Daisy com a jovem duquesa, o Duque decide estabelecer algumas regras básicas. Primeiro, ela não será uma babá de verdade. Seu trabalho real será impedir que Piera conheça seus futuros pretendentes. Daisy concorda, desde que receba um salário justo. Afinal, afastar homens é uma tarefa cansativa, e ela merece uma compensação. O Duque não é completamente insensível, ele elabora um contrato detalhando os termos, incluindo a exigência de que Daisy mora na mansão Stone, o que faz sentido se ela deve agir como babá. Além disso, o Duque promete aumentar o salário dela para cada pretendente que ela conseguir afastar e garante um salário semanal generoso. Com uma oferta dessas, quem diria não? Assim que Daisy assina o contrato, o Duque lhe entrega um caderno em branco e pede que ela anote tudo o que sabe sobre os futuros pretendentes de sua filha. Esses pretendentes só aparecerão em alguns anos, mas o Duque Stone é claramente um pai protetor. Ele fica chocado ao ver tantos nomes de destaque na lista, incluindo membros da família imperial e o futuro Senhor da Torre Mágica. Ainda bem que ela será bem paga. Como este é um romance de fantasia, os protagonistas masculinos têm nomes e títulos muito elegantes e complicados. Daisy não consegue se lembrar de todos, mas reconheceria cada um se os visse. O Duque decide organizar um evento no dia seguinte, convidando todas as famílias nobres, para tentar identificar esses futuros Romeus. Daisy esperava que sua posição de destaque significasse que poderia usar um vestido elegante e dançar com os nobres, mas isso seria sorte demais. Ela é apenas uma babá, afinal. A única maneira de ela participar do baile e se aproximar dos pretendentes é disfarçando-se de empregada. Ela não deveria fazer nenhum trabalho real, mas os nobres não conseguem diferenciar uma empregada falsa de uma verdadeira. Logo, Daisy está sobrecarregada com pedidos de todos os lados. Enquanto isso, o Duque apenas observa seu esforço, como se nada disso fosse problema dele. Ah, que arrogância! É sempre assim. Os homens mais bonitos têm as piores maneiras. Justo quando Daisy está prestes a perder a paciência, ela ouve uma voz familiar e descobre os futuros pais de um dos pretendentes por perto. Ela reconhece os olhos vermelhos dos pais, lembrando que uma de suas amigas insistiu absolutamente que o protagonista masculino tivesse olhos vermelhos. Embora isso não combinasse muito com o personagem, um gênio acadêmico que abandonou todo o sucesso e títulos apenas para ter uma chance com Piera, era uma característica marcante. Enquanto observa, um grandalhão desajeitado chamado Maris Ler esbarra na mãe e faz um comentário rude sobre como mulheres grávidas não deveriam comparecer a festas como essa. Sério? O que isso quer dizer? Só admita que você odeia mulheres e siga em frente.
Como se quisesse provar esse ponto, Daisy ouve Maris obrigando sua filha, Belle, a se casar e ter filhos para o bem da família. Belle odeia crianças, mas, como seu pai aponta, eles são tão ricos que ela nunca precisará criá-las sozinha. E com quem ele quer que ela se envolva? Nada menos que o próprio Duque Stone, é claro. Enquanto isso, Daisy ainda se pergunta sobre a mãe de Pierre e como o Duque acabou viúvo. De repente, a futura mãe do pretendente genial começa a sentir dores. Daisy rapidamente arruma uma cadeira para a Condessa Lapel, alegando que o Duque pediu que ela ficasse de olho na Condessa por conta de sua condição. Tocada pelo gesto, o Conde e a Condessa decidem ir cumprimentar o Duque. Quando Daisy está prestes a voltar ao trabalho, um nobre bêbado e nojento começa a flertar com ela e até passa a mão por debaixo de seu vestido. Que nojo! Daisy faz o que qualquer garota normal faria, quebra um prato na cabeça dele. Mas este não é o nosso mundo, onde ela teria o direito de se defender de velhos pervertidos. Indignado, o bêbado se levanta para retaliar. O Duque aparece naquele exato momento, pega o prato e examina o estrago causado pela nova funcionária. Não há como ele apoiar esse cretino, certo? Quero dizer, Stone é frio, mas nem tanto. Certo? Na verdade, não mesmo. Ele diz a Daisy que ela deveria ter acertado com mais força e avisa ao nobre para não ser tão rude com alguém de sua equipe. É uma declaração surpreendente para um duque fazer sobre uma simples empregada, mas Stone não dá a mínima para os murmúrios dos convidados e manda expulsar o velho na mesma hora. Uau! Está ficando quente aqui ou sou só eu? Antes de todo esse caos, Maris Lear estava apresentando sua filha, Belle, ao duque. Belle desempenhou seu papel muito bem, sorrindo encantadoramente e agindo como se estivesse obcecada por ele. Para ser honesta, considerando quão bonito ele é, talvez não fosse apenas atuação. Ela até teve a ousadia de chamá-lo pelo primeiro nome. Com sua beleza e status como filha de um marquês, não é surpresa que ela fosse tão confiante. O que ela não percebeu é que o Duque Stone não é esse tipo de homem. Nesse momento, ele avistou Daisy lutando com o velho nojento e passou por Maris e Belle para ajudá-la. Com certeza, eles não ficaram nada felizes com isso. Depois que tudo foi resolvido, o clima no salão de baile ficou um pouco tenso. Como se isso já não fosse problema suficiente, Daisy decidiu se aproximar do Duque para revelar o que descobriu. O Duque disse a ela para se encontrar com ele no escritório depois do baile. Os rumores começaram a se espalhar entre os convidados. Afinal, o que mais eles poderiam pensar? Primeiro, ele a chamou de uma de suas pessoas e, depois, pediu para vê-la em particular. Para piorar, parecia até que ele fazia isso de propósito, aproveitando a atenção para algum propósito misterioso. Tentando evitar os olhares curiosos, Daisy subiu para checar Pierre, que estava escondida em seu quarto, claramente desanimada. E é fácil entender por que Daisy é tão fascinada por ela, Pierre era incrivelmente adorável. Para animá-la, Daisy a levou para uma varanda no segundo andar para um chá improvisado. Pierre revelou que, embora tivesse permissão para ir ao baile, não gostava da atenção excessiva, especialmente quando tentavam tocar em seu cabelo. Daisy ficou tentada, mas Pierre explicou que apenas pessoas especiais podiam tocá-lo, como seu tio. Espera aí, tio? Isso significava que o Duque Stone não era o pai verdadeiro de Pierre? Ninguém ficou mais chocado do que Daisy, uma das autoras literais daquele mundo. Mais tarde, quando colocou Pierre na cama, Daisy ainda refletia sobre isso. Pierre mencionou apenas que seu tio ficaria irritado se ela não o chamasse de pai. Um mistério para outro dia, parece. Naquela noite, Daisy deveria relatar ao Duque, mas estava tão exausta que acabou adormecendo ao lado de Pierre. Na manhã seguinte, ela finalmente entregou o relatório, explicando que o filho de Xislael seria um dos pretendentes que cortejaria sua filha, ou melhor, sua sobrinha. No romance original, o jovem gênio Lapel se tornava o tutor particular de Pierre e se apaixonava por ela durante as aulas. A solução óbvia seria não contratá-lo como tutor, mas o Duque parecia ter suas próprias ideias para mantê-lo longe de sua filha. Quando Daisy finalmente reuniu coragem para perguntar se Pierre era realmente sua sobrinha, o Duque hesitou antes de responder, mas sua expressão disse tudo. Ele jogou uma pilha de documentos para sua governanta, provando que a criança era sua herdeira legal. Daisy, no entanto, não parecia se importar muito com isso. Para ela, o importante era quem criava Pierre e a amava de verdade, e isso, para ela, definia um pai. O Duque, satisfeito com a resposta, revelou um armário enorme cheio de vestidos lindos que havia comprado para Pierre. Mas, claro, ela recusava usar qualquer um deles. Mesmo tão jovem, Pierre não deixava ninguém escolher suas roupas ou arrumar seu cabelo.
Ela mantinha os fios curtos por preferir coisas práticas e confortáveis, uma diferença marcante da protagonista do romance original. Mais tarde, Daisy foi acordada de sua soneca por uma grande agitação na cozinha. Após uma conversa rápida com uma empregada, ela descobriu que o Duque havia convidado o Conde e a Condessa Lapel para um jantar formal naquela noite, mesmo com a equipe ainda ocupada limpando após o baile. Surpresa e um pouco irritada por não ter sido informada, Daisy vestiu seu uniforme de empregada novamente e decidiu investigar o que o Duque estava planejando. Quando entrou de repente na sala de jantar, encontrou o Duque oferecendo um presente incrivelmente generoso aos Lapels. A cena a deixou intrigada. O que, exatamente, ele estava tentando alcançar? Apesar de toda a animosidade, ela permanece firme, claramente ganhando mais respeito de Piera, que observa tudo com admiração silenciosa. Voltando um pouco, a oferta generosa do Duque era nada menos que uma estratégia brilhante. Ele demonstrou interesse ativo na família Lapel, oferecendo uma carta de recomendação para que o conde ingressasse na prestigiada Academia Imperial de T10. Além disso, ele cobriria todos os custos de realocação e moradia, permitindo que o conde se dedicasse completamente à sua pesquisa. Era óbvio que o objetivo do Duque era afastar o jovem Lapel de Piera. Mesmo assim, sua abordagem era extraordinariamente generosa, garantindo que o jovem futuro acadêmico, que inicialmente trabalhava para a família Stone para financiar seus estudos, tivesse uma chance legítima de realizar seus sonhos. Tudo isso sem que o nome de Piera fosse mencionado. No dia seguinte, o Duque surpreendeu Daisy mais uma vez, transferindo todos os móveis e pertences dela para a mansão. Sem sequer consultá-la. Embora ela estivesse preocupada com o que faria caso as coisas dessem errado, ele garantiu que isso não aconteceria. Ele já a via como uma peça valiosa da mansão e, além disso, ela sabia um segredo enorme sobre a família Stone. Não seria tão fácil deixá-la ir. Enquanto tentava se ajustar à nova rotina, Daisy conheceu o jovem mordomo T, que parecia estar resolvendo um pequeno problema com seus pertences. Embora ele fosse simpático, sua presença era intrigante, já que ele não aparecia no romance original. Pouco depois, Peter, um mordomo mais velho, chegou com parte dos pertences de Daisy. No entanto, sua atitude deixou claro que ele não estava feliz em servir uma plebeia. Peter não perdeu tempo em demonstrar seu desdém, repreendendo até Piera por correr pela mansão e usar roupas pouco femininas. Daisy ficou horrorizada ao ouvir o velho já falando sobre os prospectos de casamento de Piera e como ela perderia todo o valor aos 21 anos. A indignação de Daisy atingiu o ápice quando viu Piera se esconder atrás de suas saias, claramente assustada. Sem hesitar, Daisy defendeu Piera, ordenando que Peter fosse mais respeitoso ao falar com a futura duquesa. A resposta de Peter foi acusá-la de não saber o lugar de uma simples serva. Mas, para a surpresa de todos, Piera interveio, esclarecendo que Daisy era, na verdade, sua nova babá, mesmo que ocasionalmente ajudasse como empregada. O choque de Peter foi evidente. Ele nunca imaginou que Daisy fosse a babá, especialmente porque ela não parecia o tipo típico. No entanto, isso apenas alimentou sua hostilidade, prometendo dificultar a vida dela se estivesse mentindo. Mas Daisy, confiante como sempre, desafiou-o a confirmar tudo diretamente com o Duque. A vitória de Daisy nesse confronto não apenas reforçou sua posição, mas também fortaleceu seu vínculo com Piera. Apesar dos desafios, era evidente que Daisy estava conquistando seu espaço na mansão Stone, e quem sabe, no coração da pequena duquesa em formação. Daisy vai ficando cada vez mais vermelha enquanto repreende Peter, avisando-o para nunca mais falar com Piera ou qualquer outra mulher de forma tão desrespeitosa, senão ela quebrará as pernas dele. E, conhecendo-a, eu honestamente acho que ela faria isso. Finalmente, ela ordena que Peter saia do quarto de Piera. Ele resmunga por um momento, mas eventualmente sai furioso, sem sequer se desculpar com a jovem duquesa. Assim que ele se vai, a raiva de Daisy desaparece, e ela volta a sorrir. Fica claro que Piera tem sido tratada assim há bastante tempo e parece achar que a culpa é dela por deixar aquele velho rabugento tão bravo. Ela não parece perceber o quão importante é o pai dela, ela é basicamente uma princesa. Tenho quase certeza de que o pai dela mataria Peter se soubesse as besteiras que ele anda dizendo. Mas não é só ele. Muitos dos servos e nobres que ela conhece falam coisas cruéis sobre suas roupas e seu cabelo. Ela costumava contar isso ao pai, mas, depois disso, nunca mais via essas pessoas novamente. Que vida solitária para uma criança de 4 anos. Daisy não suporta vê-la chorar, então encontra uma alternativa. Se alguém for cruel com Piera novamente, ela pode contar para a babá, em vez de para o pai. Assim, Daisy poderá repreendê-los, mas eles não desaparecerão como acontecia quando Piera contava ao pai. Depois, Daisy promete nunca abandonar a pequena duquesa, e as duas fazem uma promessa de dedinho.
Isso parece ter sido decisivo para Piera, pois, depois disso, ela finalmente permite que Daisy toque em seu cabelo. Daisy se sente honrada, mas, mais importante, fica feliz por ter conquistado a confiança de Piera. Isso tornará seu trabalho mais fácil, já que, se tiverem um vínculo próximo, Daisy será a primeira a saber quando aparecerem pretendentes. Nas semanas seguintes, Piera e Daisy realmente começam a se aproximar, não apenas como babá e criança, mas como amigas de verdade. Claro, cuidar de uma bola de energia como Piera o tempo todo é um pouco cansativo, especialmente porque o pai dela anda super ocupado com seus negócios de investimentos. Uma tarde, Piera arrasta Daisy para o jardim para mostrar uma árvore peculiar. Está completamente sem folhas, sustentada por um suporte de madeira e meio descolorida. Depois de olhar ao redor, Daisy percebe que as raízes também estão apodrecidas, como se ninguém tivesse cuidado da árvore, deixando-a ali para deteriorar. Daisy explica que a mãe de Piera plantou essa árvore há muito tempo porque achava que ficaria bonita, ou pelo menos foi o que o jardineiro disse. Eles não tiveram coragem de cortá-la, mas está claro que ela não está crescendo como deveria. Fico me perguntando como isso aconteceu. Piera quis levar Daisy a esse lugar porque é importante para ela. A menina coloca uma florzinha atrás da orelha de Daisy, de repente, fica tímida, correndo para se esconder atrás da árvore. Daisy finge não notar, para agradá-la, mas a situação se torna séria de repente quando ela ouve um grito. Um enxame de abelhas surge, e Daisy imediatamente pega Piera no colo e corre para a mansão o mais rápido que consegue. Felizmente, depois de uma consulta com o médico, descobrem que Piera só foi picada 2 vezes e que as picadas não eram venenosas. Mesmo assim, o Duque fica furioso quando vai visitar Piera. Daisy interpreta completamente errado o comportamento dele e começa a chorar, pedindo desculpas por ter deixado Piera chegar perto daquela árvore em primeiro lugar. Ela se sente responsável, achando que poderia ter feito mais para proteger a menina. Enquanto fala, tremendo, ela parece seriamente debilitada. Penstone ordena que ela tire o chale, mas ela recusa, então ele mesmo remove, revelando uma quantidade insana de picadas de abelha por todas as suas costas. Sério, o que ela estava dizendo? Daisy literalmente colocou seu corpo e sua vida em risco para proteger Piera. Ela fisicamente não poderia ter feito mais nada. O Duque chama o médico de volta imediatamente, e algumas horas depois, Daisy já está deitada na cama. Ele mesmo reaplica um unguento nela, o que é muito doce, talvez, suspeito. Parece que vou precisar começar uma lista de todas as coisas de material para marido que ele faz por ela. Ele até se desculpa por ela ter se machucado protegendo Piera, o que não faz o menor sentido para Daisy. Na cabeça dela, ela falhou em seu trabalho e esperava ser demitida. Tanto o Duque quanto o médico ficaram chocados com o fato de ela ter conseguido voltar para a mansão naquele estado. Na verdade, ela fez muito mais do que o seu trabalho, se querem saber. O Duque a cobre para a noite, prometendo manter o médico por perto até que ela se recupere. Quando sai do quarto, ele pede ao Tio que convoque os jardineiros. Parece que finalmente chegou a hora de cortar aquela árvore velha. Afinal, ela abrigava um ninho de abelhas venenosas. Na manhã seguinte, Piera fica desolada ao descobrir que sua árvore favorita foi removida. Seu pai literalmente precisa tirá-la dos arbustos enquanto tenta explicar que a árvore era perigosa demais para ser mantida e, francamente, já estava feia. Só quando ele menciona o quanto Daisy se machucou é que Piera começa a entender a decisão dele. Ela corre até Daisy, chorando e pedindo desculpas por tê-la colocado em perigo. Claro, Daisy diz que não foi nada, mas isso não resolve o problema. Piera decide que está na hora de seu primeiro ato de rebeldia e declara que odeia o Duque, antes de sair dramaticamente. Ah, sim, agora consigo ver a princesa dramática que ela vai se tornar. Ela já tem aquele andar cheio de atitude. O Duque, é claro, fica com o coração partido. Daisy tenta animar Piera, mas nem mesmo os lanches favoritos dela ajudam. Aquela árvore era uma das únicas coisas que Piera tinha para lembrar de sua mãe. É natural que ela esteja chateada. Foi bem severo da parte do Duque cortá-la assim, de repente. Será que essa é a única tática dele para lidar com algo ruim? Ele simplesmente corta da vida, sem pensar 2 vezes? Claramente, isso criou um abismo entre eles. Piera já está agindo como se Daisy fosse a única pessoa que ela tem. Ela até sugere que as duas fujam juntas. Isso é, na verdade, muito adorável. Daisy não tem escolha a não ser contar ao Duque, que leva isso tão a sério quanto assuntos políticos. Ele não fazia ideia de que Piera entendia o significado daquela árvore, ou nunca teria mandado cortá-la tão rapidamente. Como era de se esperar, o rancor de Piera dura um bom tempo. Ela ignora o pai sempre que possível, mesmo quando ele
Faz um pedido de desculpas sincero e promete plantar uma nova árvore junto com Piera no mesmo lugar, mas isso só piora a situação. Parece que ele não entendeu a importância da árvore original, e isso faz com que Piera quase chore novamente. Naquela noite, Daisy vai até seu chefe para propor uma ideia. Afinal, situações como essa podem acontecer de novo. Por que não dar algo novo para Piera se concentrar, algo que a distraia e evite que ela se apegue tanto a certas coisas? O Duque parece interessado, e Daisy já tem a solução perfeita. O que Piera precisa de uma amiga da mesma idade, com status semelhante e que mora por perto. É hora de introduzir uma personagem secundária na história. No começo, o Duque não entende a ideia, mas Daisy aponta que ter amigos da mesma idade será importante para o desenvolvimento de Piera e ajudará a distraí-la da perda de sua mãe. Além disso, no romance original, as duas garotas se dão muito bem, até que um dos pretendentes tenta isolá-las, causando uma briga entre elas. Bem, isso é definitivamente um sinal de alerta. Quando o Duque percebe que isso pode ajudar a lidar com um dos pretendentes no futuro, ele se torna muito mais interessado, embora esteja preocupado com a possibilidade de a amizade não dar certo e sua filha ficar ainda mais solitária. Daisy o tranquiliza, afirmando que as personalidades das meninas combinam muito bem. Além disso, com o aniversário de Piera se aproximando, não seria bom para ela ter alguém para convidar? A garota em questão é Lady Roazen, a segunda filha de Maris Frano. Na manhã seguinte, o tio é enviado com um convite para o aniversário de Piera. Apesar disso, Piera ainda guarda rancor do pai e até se recusa a abraçá-lo quando ele pede. Estou começando a sentir pena do Duque, mesmo sendo um pouco rude, ele não merece o desprezo da filha. A situação se torna um grande peso para Daisy, que tenta reparar a relação entre pai e filha enquanto o Duque segue Daisy e Piera como um garoto rabugento. Ele até emite uma ordem para que Daisy relate cada pequeno detalhe do que Piera diz ou quer fazer. Daisy percebe que não conseguirá manter esse ritmo para sempre, então decide tentar uma nova abordagem. No dia seguinte, ela aplica algo que aprendeu com uma mãe em sua vida passada. De repente, ela segura a mão do Duque e o chama de papai, tentando fazer Piera perguntar se ele dormiu bem. Bem, isso foi uma mudança de tom bem rápida. Relutantemente, Piera diz bom dia e depois sai correndo, deixando os adultos em choque e ainda de mãos dadas. A situação só piora no dia seguinte. Eles recebem uma resposta da família de Roazen, mas o Duque insiste em conhecer pessoalmente a amiga antes de trazê-la para a mansão. Eles tentam sair de manhã cedo, antes de Piera acordar, mas o plano falha. Agora, Piera está furiosa que Daisy vai sair sem ela, mas, de alguma forma, quem recebe sua raiva é o tio. Temos certeza de que ele não é o pai dela? Ela certamente herdou sua teimosia. Deixando para trás uma Piera chorosa, Daisy e o Duque seguem para visitar os Frano, que ficam bastante surpresos ao ver o famoso Duque acompanhado de uma mulher pela primeira vez. Assim que mencionam a festa de aniversário de Piera, Maris e sua esposa ficam animados. Eles assumem que o Duque está interessado em seus filhos como futuros pretendentes para sua filha e rapidamente convocam os meninos para se apresentarem. No entanto, o Duque deixa claro que está ali para conhecer a jovem Roazen, e ela é simplesmente adorável, parecendo tímida e doce, como Piera. Daisy estava certa, elas seriam a combinação perfeita. Quando voltam para a mansão, Piera recebe sua babá com um grande carinho, até dando-lhe um beijo. Continuando com sua estratégia, Daisy sugere que ela dê um beijo também no Duque, mas Piera recusa. Se ele quer um beijo, ela pode dar um nela mesma. Piera parece realmente animada com a ideia, e Daisy não tem escolha a não ser dar um pequeno beijo no rosto do Duque. Até o Duque fica corado. De fato, ele é um pouco adorável. No dia seguinte, eles contam a Piera sobre sua nova amiga, e a jovem duquesa parece empolgada. Ela consegue passar um tempo agradável com o pai enquanto planeja a festa. Parece que o Duque vai exagerar como sempre, mas suas promessas parecem ter dado certo. Depois do jantar, Piera dá um abraço nele antes de correr de volta para os braços de Daisy, agindo como se nada tivesse acontecido. Como ela pode ser ainda mais fofa quando está brava? Mesmo que esteja um pouco envergonhada, ela deseja abraçar o pai novamente e pede para Daisy fazer isso por ela. Será que mais alguém acha que ela está fazendo isso de propósito? Começo a suspeitar que essa garota é mais inteligente do que parece. Ela se aproxima do Duque, claramente envergonhada, e ele toma a iniciativa de abraçá-la, dizendo que não queria que fosse apenas ela fazer esse tipo de gesto. Como ele é atencioso! Infelizmente, Daisy acaba estragando o momento ao gritar, mas não por estar brava, e sim porque não consegue controlar o volume da voz quando fica envergonhada. Uma falha bastante específica, não acha? Mais tarde naquela noite, Daisy conversa com Piera sobre sua briga com o pai.
Quando percebe o quanto o Duque está triste, a pequena duquesa se sente mal e decide ir até o escritório dele pedir desculpas. Ela se desculpa por deixá-lo chateado, e ele, por sua vez, se desculpa novamente por ter cortado a árvore. Mas não para por aí. Piera quer comemorar o fim da discussão pedindo para dormir com eles, todos juntos, como uma família. Como se isso não fosse estranho o suficiente, ela quer que o Duque durma em seu quarto, na cama pequena dela. Eles tentam recusar, mas com esses olhos de anjo, quem consegue dizer não? Piera voltou a ser a mesma de antes, querendo toda a atenção do pai, e agora isso inclui também o momento de dormir. Lá se vai a última chance de Daisy ter uma boa noite de sono. Se eu fosse ela, estaria sem dormir a noite toda com o Duque bem ali. Quando Piera finalmente adormece, o Duque se desculpa pela situação embaraçosa em que a filha os colocou, mas, como estão todos na cama, ele decide responder à pergunta que todos estávamos querendo fazer: quem foi a mãe de Piera? Finalmente, o Duque explica a história da família deles. Os pais dele faleceram quando ele era muito jovem, deixando-o e sua irmã mais velha para se virar sozinhos. Isso foi especialmente difícil quando os parentes gananciosos tentaram se apossar da herança. Sua irmã mais velha foi forte e eventualmente assumiu a liderança da família. A irmã mais velha do Duque era teimosa, assim como ele, mas tinha uma ligação muito forte. A última coisa que ela pediu a ele foi para cuidar bem de Piera depois que ela falecesse. Até agora, as coisas haviam corrido bem, mas quando Daisy entrou na vida deles, o Duque percebeu que sempre faltou algo. O coração de Daisy começa a bater mais rápido, mas quando ela tenta se levantar, o Duque a mantém ao seu lado, dizendo que não quer acordar a filha. No entanto, todos sabemos que essa não é a única razão pela qual ele quer que ela fique. Na noite seguinte, o Ti fica surpresa ao encontrar o Duque e a babá completamente exaustos. Não é surpresa, já que eles não conseguiram dormir nem um segundo depois de um longo dia de tarefas parentais. Eles estavam completamente esgotados. O Duque percebe uma garrafa de licor elegante na prateleira e Oti decide preparar um copo para ajudá-los a relaxar. Afinal, o dia seguinte é feriado. Eles tiram alguns petiscos, e Oti se senta para acompanhá-los. Não demora muito para que Piera saia correndo, curiosa para saber por que todos os seus favoritos ainda estão acordados. Ela tenta convencê-los a dormir todos juntos novamente, mas o Duque e Daisy recusam, e quem pode culpá-los? Agora que Piera sabe que todos estão se divertindo sem ela, ela não quer mais dormir. Ela traz um jogo com fios e cartas, onde o objetivo é desenrolar um padrão com as mãos. Se alguém conseguir, o outro tem que tirar uma carta de penalidade e dar um beijo na pessoa vencedora, no local indicado pela carta. E aí você já pode imaginar o que acontece, certo? Com um pouco de álcool no sistema, não demora muito para o Duque e Daisy ficarem competitivos. Felizmente, o Ti consegue perceber a situação e leva Piera para a cama antes que as coisas fiquem mais sérias. Como você já deve imaginar, Daisy perde e tira uma carta de penalidade com um coração nos lábios. Claro, ela perdeu. Obviamente, esses dois são tão desajeitados que não conseguem cumprir a penalidade. Eles decidem arrumar a bagunça e ir para a cama, mas Daisy acabou bebendo demais e derruba seu copo, caindo nos braços do Duque. De repente, Stone brinca dizendo que ela estava tentando fugir sem cumprir a penalidade, mas o que ele não percebe é que Daisy está bêbada o suficiente para aceitar o desafio e, de repente, segura as bochechas dele. Será que ela realmente vai beijá-lo? Acho que ela deve ter feito isso. Mas, na manhã seguinte, o Duque não se lembra de nada, provavelmente porque estava muito bêbado. Como ele poderia esquecer algo assim? Pobre Daisy, ela está tão desconfortável que não consegue nem olhar para ele. Ela o evita o dia todo, o que acaba sendo um problema, já que o Duque precisa falar com ela sobre um tratamento especial que o médico sugeriu. Eventualmente, ele a confronta, perseguindo-a pela casa quando ela tenta escapar. Ele a encurrala em um armário na adega, literalmente a colocando contra a parede para que ela não consiga escapar. Convencida de que ele quer falar sobre o que aconteceu na noite anterior, Daisy tenta evitar o assunto, mas o Duque está apenas preocupado com o tratamento e como garantir que ela não seja picada por abelhas novamente. Que confusão! Eles chegam à conclusão ao mesmo tempo e Daisy grita uma desculpa pelo beijo. No dia seguinte, eles decidem fazer um passeio em grupo. É, sem dúvida, o momento mais desconfortável possível, mas pelo menos Piera está lá para aliviar um pouco a tensão, ou talvez só aumentá-la. Honestamente, do jeito que ela tem agido como cupido ultimamente, não seria uma surpresa. E não é que, assim que entram na primeira loja, ela corre para longe com o Ti, deixando Duque e Daisy sozinhos? Para superar o desconforto, o Duque admite que trouxe Daisy ali com um propósito. Ele tinha mandado consertar um colar e queria devolvê-lo a ela.
Tocada, Daisy estava prestes a se desculpar por ser tão desajeitada quando um visitante inesperado chega. Santorini, um homem grande e robusto, com um sorriso largo e uma atitude amigável, reconhece o brasão de Stone na entrada e entra para cumprimentá-los. Ele tem vivido no exterior por algum tempo, mas claramente ainda está em bons termos com o Duque. Daisy reconhece o nome de imediato. Santorini era o nome de um dos pretendentes, um notório bad boy que comandava uma guilda de bandidos e estava sendo procurado por todos os oficiais do reino. Mas como ele se relaciona com esse nobre amigável? A julgar pela idade, Daisy puxa o Duque de lado e o alerta que o neto do Conde Santorini provavelmente se tornará um dos futuros pretendentes de Piera. Mas isso não faz sentido, já que o Conde é solteiro e não tem filhos. Como ele poderia ter um neto? O Duque conhece bem o homem e insiste que ele não tem nenhuma família secreta ou esqueletos no armário. Talvez o nome seja apenas uma coincidência. Justo quando eles começam a se sentir mais confortáveis, o tio e a dona da loja entram e começam a aumentar a tensão novamente. Se não tomarem cuidado, rumores vão começar a circular. Mais tarde, naquela noite, Daisy coloca Piera para dormir e está limpando seu quarto quando encontra as cartas de penalidade do jogo. Mas, surpreendentemente, os corações desapareceram. Na verdade, parece que foram desenhados por uma pequena cupido misteriosa. Para ser justa, elas foram projetadas para agir dessa maneira. Como mais você acha que a protagonista feminina acabou com 10 pretendentes, todos disputando sua atenção? Porque ela é boa em planejar, obviamente. Ao contrário dos pretendentes, todos os 10 autores concordaram unanimemente com o caráter de Piera. Então, de certa forma, Daisy é a responsável pela bagunça que está criando. No dia seguinte, o trio usual está se preparando para a festa de aniversário que se aproxima. Piera até fez seu próprio suco para os convidados, o que está surpreendentemente saboroso. Ela está particularmente empolgada para oferecê-lo ao seu novo amigo, Hazen, cuja chegada iminente é tudo o que ela consegue pensar, além, é claro, de suas manobras. Até mesmo agora, ela de repente decide levantar e limpar seu quarto, criando mais uma oportunidade para que seu pai e Daisy fiquem sozinhos. O Duque não parece perceber o que ela está fazendo, mas, nos dias de hoje, Daisy não pode deixar de notar, e é um pouco assustador ver sua própria criação usar suas artimanhas contra ela, mas eu acho que é meio que um elogio. Quero dizer, se ela quer que Daisy e Stone se envolvam, então isso deve significar que ela gosta da sua babá o suficiente para querer que ela se torne sua madrasta. Então, ela deve estar fazendo algo certo. Dessa vez, porém, o plano dela desmorona quando Ti entra para entregar um relatório urgente do contador sobre os impostos do ano passado. Para compensar a interrupção, a pequena duquesa muda de tática e exige um jogo imediato de esconde-esconde, empurrando-os os dois para dentro do seu guarda-roupa. Piera, como você deve jogar esconde-esconde quando sabe exatamente onde eles estão se escondendo? Embora seja um pouco desconfortável, isso apresenta a oportunidade perfeita para discutir a situação do pretendente. Stone fez algumas investigações e não encontrou ninguém chamado Santorini na guilda que ela mencionou. Ele suspeita que eles costumam trocar de nome com frequência, então talvez o homem em questão ainda não tenha adotado esse nome. Ele também considerou a possibilidade de que o conde esteja escondendo uma criança, mas isso não parece provável. O que ele conseguiu descobrir foi a localização de uma reunião secreta realizada pela guilda. Daisy quer ir junto, pois lembra de muitos outros nomes que sua amiga lhe deu, personagens relevantes que poderiam ser úteis, mas Stone se opõe à ideia. É muito perigoso. Ele está fazendo seu ponto com outro clássico gesto, mas no momento seguinte, eles ouvem a voz de Oti do lado de fora. Ele está zombando de Piera, que está desesperada para sair do quarto e dar mais tempo sozinha para seu pai e Daisy. Na verdade, ela está tão desesperada que, quando Oti começa a abrir o guarda-roupa, ela o chuta nas canelas. Isso não é um comportamento muito de jovem duquesa. Obviamente, eles não podem simplesmente deixar isso passar. Quando o Duque a repreende, Piera chora o suficiente para afundar um barco, tocando o coração de Daisy. Ela se desculpa, mas a pessoa a quem ela realmente deveria pedir desculpas é Oti. Quando Daisy vai para a cama naquela noite, ela vê o mordomo e a jovem duquesa conversando nas escadas da mansão. Parece que eles se reconciliaram. Piera até deixa ele tocar seu cabelo, pois, ao que parece, ela foi pedir desculpas a ele imediatamente, embora Oti nunca tenha ficado realmente chateado. Mas ele decidiu aproveitar a oportunidade e perguntar por que ela está sempre tentando deixar o Duque e Daisy sozinhos juntos ultimamente. Ela evita a pergunta até que ele faça uma piada dizendo que gosta de Daisy mais do que ela, e finalmente a verdade vem à tona, ela quer que os dois se casem. Obviamente, Oti já sabia disso, e na verdade, ele concorda. Ele também quer que fiquem juntos.
Daisy é uma boa combinação para o Duque, ela já provou ser capaz de lidar com as coisas até agora, pelo menos. Ochi até elogia Piera por seus esforços como casamenteira, algo com o que, aparentemente, ele não tem sido de muita ajuda, já que é o único adulto com experiência romântica real nesta equipe. Ochi sugere uma abordagem diferente, um pouco menos forçada. A coisa mais importante é descobrir se o Duque e Daisy realmente se gostam primeiro. Piera nem consegue considerar a ideia de que seu pai não goste de Daisy. Todo mundo gosta de Daisy. Ele seria um idiota se não gostasse dela, mas quando Ochi pergunta se Daisy gosta dele também, o mundo de Piera meio que implode. Ela nunca considerou que o sentimento não fosse recíproco, e o fato de a babá ficar fugindo a cada 5 minutos provavelmente não é um bom sinal. Felizmente, Ochi está ali para ajudar a pensar na solução para essa crise. Dado quão próximo ele está de Daisy e do Duque, não deve ser tão difícil encontrar uma maneira de fazer ela se apaixonar por ele. Além disso, qualquer oportunidade que Ochi tenha de dar ordens à jovem duquesa parece ser bem divertida. Porque tenho a sensação de que ele vai encontrar uma maneira muito criativa de estragar isso. Os dois começam a tramar nos degraus, e de repente Ochi parece mais uma criança pequena do que Piera. Eles decidem formar uma aliança, trabalhando juntos para garantir que o Duque e Daisy se casem. Piera está levando isso muito a sério, tanto que decidiu que eles também devem ter uma cerimônia de juramento para garantir que estão totalmente dedicados à causa deles. Como seu ato de lealdade, Piera permite que Ochi toque seu cabelo, algo que nunca deixou ele fazer antes. Ochi fica tocado e concorda, solidificando o vínculo entre eles. Eu me pergunto se Daisy teve alguma ideia do que estava vendo quando os viu da janela de seu quarto. Na manhã seguinte, ela entra sorrateiramente no quarto da futura duquesa com um presente de aniversário, esperando dar um rápido oi enquanto ela ainda está dormindo. Naturalmente, isso não aconteceu. Era o seu aniversário, claro que ela já estava acordada, empolgada para ver sua nova melhor amiga. Além disso, o Duque já havia ido até lá mais cedo, aparentemente não conseguiu dormir porque estava tão animado. Não é fofo? Piera vê o presente na mesa e quer abrir imediatamente. O presente não decepciona, de alguma forma, Daisy conseguiu lhe dar um bolo de abóbora em tamanho real. É o presente perfeito para a pequena Piera. O resto da manhã é cheio de felicitações e sorrisos brilhantes da equipe. Está tudo indo perfeitamente, até que os amigos de Rosem chegam. Parece que alguém não recebeu o aviso de que a filha deles era a única convidada, ou talvez tenham recebido e decidiram aparecer assim mesmo. Eles imediatamente fazem comentários constrangedores sobre a aparência de Piera, o que é o primeiro sinal vermelho, e então, quando Rosem tenta se apresentar, ela literalmente não consegue sair de trás do enorme vestido da mãe. Isso me deixa tão irritada. Eles estão arruinando o dia perfeito de Piera. Espero que o Duque os mande embora imediatamente. Daisy percebe que Piera está chorando, coitada. Ela está prestes a levá-la para dentro quando Stone pede para ver o convite deles. Ele nota que apenas o nome de Rosem está no convite, o que significa que eles não podem entrar. A maioria dos nobres provavelmente só sorriria e aguentaria, mas todos sabemos que o Duque não suporta ver sua filha chorar. Ele vai tão longe a ponto de chamá-los de indelicados por se convidarem e sugere que voltem para a carruagem e vão embora. Sim, desta vez estou totalmente do lado dele. Este é o dia especial de Piera. Além disso, parece que Rosem só consegue relaxar depois que os pais irritantes dela vão embora. Ela se anima depois que eles partem. Agindo de forma perfeitamente demure diante de suas anfitriãs, Piera fica toda tímida de uma maneira adorável, o que só piora quando sua nova amiga traz um presente embrulhado na sua cor favorita. Eu já gosto dessa garotinha. Pronta para começar as celebrações, o Duque pega as duas meninas nos braços e as leva para dentro. Agora a verdadeira diversão pode começar. Rosem provavelmente nunca foi carregada assim antes, considerando o quanto ela parece achar emocionante. Daisy as observa se afastando, cheia de esperança de que dessa vez as duas meninas permaneçam amigas para sempre e não sejam separadas por homens. Eles deixam as duas meninas sozinhas para se conhecerem, mas uma rápida espiada pela porta mostra o quanto Piera está nervosa. Ela está servindo o suco especial que fez e parece que Rosem gostou. Um segundo depois, a pequena madame vem marchando em direção à porta, então elas correm para o guarda-roupa mais próximo para se esconder. O que é com essas duas e os guarda-roupas? Sério, elas estão tão acostumadas a se esconder que parece quase natural agora. O Duque anuncia que a esposa do Conde Lapel deu à luz ontem a um menino saudável com olhos vermelhos, assim como os pais. Daisy fica aliviada ao saber que a família está bem. Quando ele convidou os dois para a mansão, ela não sabia o que ele estava planejando fazer. Stone parece um pouco chocado por ela pensar tão pouco dele. O que ela achou que ele faria? Mandá-los matar?
Ele também lhe diz que a reunião secreta da guilda acontecerá amanhã e admite que está preocupado com a participação dela. O coração de Daisy dispara 1000 por hora com ele acariciando seu cabelo, mas antes que algo possa acontecer, Piera entra na sala. Que ótimo, ela foi de cupido para matadora de romance. Agora é hora das meninas e todos os convidados da mansão irem para a sala dos espelhos, que foi especialmente decorada para a ocasião. Há vinhas de abóbora por toda parte e a mesa do banquete está cheia de produtos de abóbora. Piera fez boa parte do trabalho ela mesma e, no final da mesa, há uma enorme montanha de pano branco. O Duque está ao lado dela sorrindo, parece que este é o presente dele para Piera, e é uma fonte. Ok, só eu acho que isso é um presente meio sem graça para dar a uma menina pequena? Não importa, de qualquer forma, Piera claramente adora, ela mergulha a cabeça na fonte de imediato, e Roisin faz o mesmo. Daisy não tem ideia do que é e, para ser sincera, a cor é bem suspeita, então ela as puxa para fora, mas quando a aniversariante oferece um gole, ela percebe que é apenas suco, claro, suco de abóbora. A ideia original do Duque era construir um lago cheio de suco de abóbora, mas isso poderia ficar meio sujo e pegajoso, então ele optou pela fonte. Ele realmente é um grande exagerado. Ele até quer colocar a fonte no quarto dela, não é um pouco demais, mesmo que ela seja uma futura duquesa. Mas Piera está encantada com isso, então acho que isso é o que importa. Depois disso, é hora de se deliciar com o bolo em forma de abóbora. O resto da festa corre perfeitamente. A equipe nunca viu sua pequena princesa tão sorridente e cheia de risos. Quando Roisin precisa partir, as meninas se uniram tanto que começam a chorar e prometem se ver novamente em breve. Eu chamaria isso de missão cumprida. Algumas horas depois, Piera está aconchegada na cama, agradecendo ao pai e à babá por um dia tão incrível. Após o aniversário, Daisy fica cada vez mais estressada. Finalmente é o dia da reunião secreta, a qual ela ainda está determinada a comparecer, apesar do perigo. Ela está praticamente tremendo de nervosismo até que o Duque aparece, particularmente atraente, com uma camisa preta com cadarços. Ele a cobre com um manto, avisando-a para não sair de seu lado, aconteça o que acontecer naquele dia. Por algum motivo, Daisy não parece ter percebido que esse cara realmente se importa muito com ela, mas ela definitivamente se sente mais tranquila com a presença dele e promete ser útil enquanto estiverem fora. A garota que inventou o pretendente líder da guilda era uma tutora de matemática super inteligente, mega famosa pelos seus vídeos tutoriais, mas ela tinha o clássico cérebro de nerd e não era muito boa em escrever romances. Quando se tratava de escolher nomes, ela simplesmente usava nomes de coisas e lugares que gostava, então, desde que Daisy se lembre desses detalhes, não será difícil identificar os principais pontos da trama e os personagens na reunião. Quando chegam ao local, Daisy percebe que já esteve ali antes. Não é um depósito suspeito ou algo do tipo, é apenas uma taverna normal e cheia de rostos estranhamente familiares, incluindo o garçom que se parece bastante com um dos guardas da mansão, e aquele cara sentado ali, e aquele outro. Espera, será que Stone encheu este lugar de pessoas da propriedade para garantir que ela estivesse protegida? Não sei se isso é meio fofo ou um pouco exagerado, de qualquer forma, os membros reais da guilda ainda não chegaram, ou talvez já tenham ido para algum local secreto. Nesse momento, Daisy lembra de uma característica-chave dessa taverna, há um corredor com escadas que levam ao porão. É escuro, sombrio e afastado, o lugar perfeito para realizar uma reunião secreta. Gillian se lembra porque veio aqui uma vez com Pepe, que caiu nas escadas. Parece algo que ele faria. Assim que menciona o nome de Pepe, o Duque fica um pouco ciumento, claramente se perguntando se eles costumavam vir aqui juntos para tomar algo. Daisy tenta explicar que eles vieram em uma saída de trabalho quando o primeiro membro secreto da guilda aparece, exatamente como Daisy previu. Ele vai direto para as escadas, então eles o seguem à distância segura. Há uma porta ligeiramente entreaberta da qual conseguem ouvir algumas vozes. Stone decide entrar primeiro para garantir que está seguro, o que faz parecer que ele está indo sozinho até que ele pega a mão dela. Ainda bem que ele está tão focado na missão, caso contrário, perceberia Daisy ficando toda vermelha atrás dele. A reunião já está em pleno andamento, então eles decidem escutar pela porta. Há muita discussão sobre dinheiro, subornos, fazendo um exemplo de organizações que se recusam a pagar, tudo parece muito ilegal. Eles não conseguem ver muitos dos membros, mas uma figura se destaca, um membro de capa vermelha, que parece ter uma posição especialmente nefasta e algum tipo de alvo que ela está prestes a enfrentar. Algo sobre ela me dá arrepios. Antes que possam obter mais informações, a reunião chega ao fim. Felizmente, eles descobrem que essa é a guilda que o pretendente se juntará, e decidem que Maldives será o nome secreto até a próxima reunião, então isso definitivamente é um passo na direção certa.
Justo quando estão prestes a subir as escadas, alguém chama a pessoa da capa vermelha de chefe e pergunta se o filho dela já se recuperou da febre. A chefe tira o capô e começa a brincar com uma faca, lançando-a sem esforço pelo quarto até acertar um rato no canto. Uau! Essa mulher aterrorizante também mencionou algo sobre seu filho herdando a guilda um dia, então acho que essa é nossa galinha. Parece que a missão foi um sucesso, até que eles sobem as escadas e encontram a taverna inteira olhando para eles. Ah não! Antes, parecia que todos no andar de cima eram ou membros da casa Stone ou estavam apenas tomando uma bebida casual, mas parece que esses caras também são membros da guilda. Um cara particularmente assustador os interroga, mas o Duque não responde, ele apenas manda o homem sair do caminho. Quando é pedido que ele tire o manto, ele o faz imediatamente, o que é ousado, especialmente porque praticamente todo mundo reconhece seu rosto na hora. O homem assustador percebe que ele não está ali para se juntar, e ameaça o Duque com um rumor que logo começará a circular sobre como o Duque Stone foi a uma guilda de beco com uma mulher que ele tem escondido. De repente, ele agarra o braço de Daisy e tenta puxá-la para longe. Stone segura o outro braço dela, e eles acabam em um tipo de impasse. O bandido oferece ser pago para ir embora, mas quando o Duque chama os membros da guilda de desgraçados que não valem nem um centavo, ele perde a paciência. Ele está prestes a dar um soco massivo no Duque, quando os cavaleiros Pontipool o invadem no último momento possível. Ele manda os cavaleiros prenderem os membros da guilda, dando atenção especial à líder no porão. Confie no Duque para sempre ter um plano de backup. Os cidadãos já estão se reunindo do lado de fora, curiosos sobre todo o alvoroço, especialmente sobre a linda jovem ao lado dele. Claro, estou começando a me perguntar até quando eles vão conseguir escapar com isso. Eles sobem em uma carruagem com metade da cidade observando e finalmente seguem para casa. Começa a bater em Daisy que todos aqueles cavaleiros foram mobilizados por causa dela. Ela não pode mais ignorar, o Duque Stone está tomando medidas especiais para protegê-la, quase como se ele tivesse sentimentos por ela ou algo assim. Corada, ele também aproveita a oportunidade para esclarecer o mal-entendido que tiveram outro dia. Ele admite que não se lembrava do beijo e estava apenas falando sobre um remédio para as picadas de abelha dela. No porão, eles ficam meio sem jeito por um momento, e então o Duque explica que não quer tornar as coisas desconfortáveis, já que eles vão passar muito tempo juntos, o que obviamente faz parecer que ele não está interessado nela. Ah, é apenas um passo à frente e 3 passos para trás com esses dois. Daisy está começando a entrar em parafuso. Pensando em todas as milhares de mulheres com quem ele deve ter ficado, quando o Duque admite que aquele foi o seu primeiro beijo. Espera, o quê? Um homem tão bonito assim, isso tem que ser uma piada. Acho que criar Piera teria tomado muito tempo dele, no entanto, quando eles chegaram de volta à mansão naquela noite, Oti e Pierre estavam ansiosos para cumprimentá-los. Quando viram o quanto estavam próximos, Oti decidiu bolar outro plano com seu novo parceiro, Kron. No dia seguinte, Daisy e o Duque estavam de volta às suas próprias atividades secretas, discutindo o que descobriram sobre a guilda desde a prisão. A mãe do líder da guilda era curandeira, mas depois que ela morreu, deixou a filha e o neto para se virarem no sombrio mundo da guilda. Eles ainda estão convencidos de que a família está de alguma forma ligada ao Conde Sanini. Quero dizer, seria uma grande coincidência se o futuro pretendente tivesse crescido e simplesmente tirado esse nome do nada, não seria? Então, por que não há nenhuma ligação entre as duas famílias? Talvez eles sejam de alguma forma relacionados a ele, já que o Conde só obteve seu título por reconhecimento e não vinha de uma linhagem nobre. Nesse caso, o Conde pode não perceber que tem família em uma indústria tão sombria, mas o pretendente definitivamente sabe. Por que mais ele se chamaria Santorini? O Conde também tem a reputação de ser muito afeiçoado a crianças, então Daisy decide que talvez seja a hora de usar a arma secreta deles para conseguir mais informações. Entra a criança mais fofa do mundo, nossa própria pequena duquesa Piera. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim saberemos que vocês querem mais. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Vejo vocês no próximo!